Por favor, produção, bota a foto para poder eu chamar a matéria. Eu quero a foto. Tem a foto dos dois? Se der, Mozart, posta dos dois. Tem como você postar? Vê aí, por favor, produção. Porque é uma notícia triste que eu vou trazer agora. Minha gente, uma notícia triste. Triste. Eu queria que você que está nos ouvindo agora, preste atenção. Preste atenção bem direitinho. Esse casal, esse jovem e esta menina de 14 anos, essa adolescente, eles foram encontrados mortos dentro do carro. É um negócio que dificilmente acontece, mas pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Ele era casado, músico da igreja, tocando na igreja, professor de música na igreja. Obrigado, Mozart. E ela, uma menina de 14 anos também, muito bonita, estudante, um adolescente. Ele, 31 anos, cara jovem, mas um cara direito. Escute essa, de família, um cara decente, entenda. Preste atenção. E ela, de 14 anos, também de família bacana. Aí ele viu a menina e começou a paquerar. A cabeça dele virou por ela. Olha essa, ela com 14 anos. E ela também se apaixonou por ele. E os dois estavam se encontrando. E aí, ele disse, olha, eu vou para a casa de um parente meu, lá a gente fica. Ele pegou a chave da casa do parente, foi para casa e dentro do carro, ele ficou dentro do carro com ela. E o carro ligado, o carro dentro da garagem. Só que o cano de escape de todos os carros, eles lançam o monóxido de carbono. Aquela no cano de escape de todo o carro é lançado o monóxido de carbono. Você dirigindo o carro, com o carro fechado, no meio da rua, onde quer que seja, e se o dispositivo que fecha o ar, que entra o ar de fora para dentro do seu carro, se ele estiver fechado, você não sente nada. Mas se ele estiver aberto, você sente até a fumaça dos outros carros entrando no seu carro. Aí ele parou o carro na garagem, ligou o ar-condicionado, o carro ligado, soltando a fumacinha por trás, no cano de escape, foi invadindo a garagem e entrando, vou falar a linguagem bem clara, para dentro do carro dele, onde ele estava com ela. E o que é que acontece? O monóxido de carbono, ele respirando junto com ela, aí isso é um processo que você vai adormecendo lentamente e morre asfixiado. Os dois foram encontrados nus dentro do carro, mortos. O que é que acontece? Não apareceu, ele não apareceu em casa, ela também não, a turma procurando. Rapaz, ele saiu e não voltou, e ela também, a menina. Poxa, cadê? Aí começaram a juntar, disse, rapaz, ele pediu a chave lá de casa, vamos lá. Quando abriram a garagem, estavam os dois mortos dentro do carro. Que tragédia, minha gente. Deixa eu chamar Márcio Rangel. Márcio Rangel agora, Márcio. Pois é, esse caso que vem intrigando não só a comunidade de Guarabira, como também as autoridades policiais. A gente vai entender um pouco mais, ou saber um pouco mais dessa investigação que já foi aberta para tentar descobrir por que esse casal acabou morrendo, com o delegado Luciano Soares, que é o delegado regional de Polícia Civil lá de Guarabira. Luciano, a própria característica do local onde eles foram encontrados é bastante curiosa, mas o local ele diz muita coisa. A polícia trabalha com a hipótese de ter ocorrido o que ali? Olha, a possibilidade que nós temos é que pode ter sido justamente essa que está sendo sugestionada a partir da primeira perícia que foi realizada, né? Que é justamente que o casal tenha vindo a óbito em decorrência de intoxicação por haver aspirado o monóxido de carbono. Contudo, como ontem ainda foi tratado com a doutora do IML de Guarabira, doutora Michele, um exame complementar já está em vias de ser realizado, obviamente com a coleta de sangue e de urina das vítimas, a fim de constatar efetivamente qual foi a causa da morte. Em princípio, a morte está a definir, porém há uma possibilidade, dado o cenário que os corpos foram encontrados e esse exame cadavérico inicial que foi feito, de que tende a ser essa situação de intoxicação por monóxido de carbono. Qual foi o cenário que a polícia encontrou lá no local? É uma garagem fechada, né? Então houve uma dificuldade para ter acesso a essa garagem e
no local foi encontrado o veículo, a vítima, a adolescente, se encontrava no banco traseiro, parcialmente despida. O jovem estava tentando sair do carro, sem a camisa, estava de bermuda sem a camisa, os pés no interior do veículo, porém o tórax já ao solo, ambos vertiam sangue pelo nariz, né? Então o ambiente estava totalmente fechado, né? Então houve até a dificuldade de ter acesso a esse ambiente. Então, nenhum outro objeto e nem vestígios de violência dos corpos das vítimas foram verificados, inclusive por ocasião do exame cadavérico realizado ontem. Agora, doutor Luciano, o rapaz e a moça, eles tinham uma relação de aluno e professor, ele dava aula de música, ela era aluna dele, é isso? Está sendo analisado justamente em sede do inquérito policial, que está sendo presidido pelo doutor Wagner Dorta, do nosso núcleo de homicídios, porque esses casos decorrentes de desaparecimento, originalmente, são da competência da delegacia de homicídios, e daí então, como houve uma morte ainda a esclarecer, permanece sobre a responsabilidade dessa unidade. Então, estão sendo coletados depoimentos, os familiares já foram ouvidos, a adolescente que se encontrava no interior do veículo, sendo esta a última que teria conversado com o casal, também já foi ouvida, assim como vizinhos do local onde os corpos foram encontrados estão sendo ouvidos. Obviamente, vamos montar esse quebra-cabeça e tão logo tenhamos também esse laudo em mãos, poderemos então ter um desfecho sobre esse caso. Essa garagem era uma garagem de uma casa, pertencia ao professor? Exatamente, a garagem pertencia a um familiar, a uma pessoa próxima dele, então ele tinha acesso a esse imóvel, essa garagem em separado, foi justamente onde o veículo foi encontrado. E a menina tinha 14 anos? Exatamente, o relato é que a menina tinha 14 anos de idade, inclusive consta em boletim registrado pela família, ainda no final da tarde da sexta-feira, quando perceberam o desaparecimento dela. Para a gente finalizar, como é que a polícia chegou lá no local? Foi através de uma localização de telefone? Exatamente, os próprios familiares tiveram a iniciativa, a partir do rastreio do telefone da adolescente, constataram, ao relato de que constataram de que o aparelho estava dando nessa determinada rua, porém não tinham a certeza do local exato, onde seria, né? E o momento posterior, então, quando estiveram lá, então se percebeu que existiam pessoas no carro dentro dessa garagem e pediram então, ajuda à polícia e eis que efetivamente o casal foi encontrado. Ok, delegado. Bem, como disse o delegado, o prazo agora é de 10 dias para que esse laudo inicial do ML seja divulgado e a gente confirme justamente essas hipóteses, todas essas informações que giram em torno da morte desse casal, o rapaz de 31 anos e a jovem de 14 anos. A Polícia Militar confirmou que ele era professor de música da jovem e tinha uma relação, eles eram conhecidos um do outro. Eu volto com você aí no estúdio. Tragédia, né? Gente, uma tragédia, né? Como é que tá a família dessa jovem, dessa menina, né? 14 anos, ele casado. Ai, que loucura. A gente só pode dizer assim, uma loucura, o cara é um negócio desse. Ele não pode ser punido, porque já foi punido com a morte, né? Porque aí é um crime de estupro de vulnerável. Se ele estivesse vivo, ele iria responder por estupro de vulnerável. A menina só tinha 14 anos, né? Mas ele já foi punido com a morte. E ela, coitada, inocentemente, ingenuamente, a jovem morre, paga por um erro dele, né? E isso era para ele, como casado, dizer, não, ó, você tem 14 anos, eu sou casado e não vou, tal. Não era nem para ele olhar para ela, não é? Olhar assim que eu digo, com outros olhos, né? Olhar normal, como professor e aluna. Mas ele começou a olhar com outros olhos e aí induziu a menina. E aí os dois começaram a ter um relacionamento escondido e deu no que deu aí, minha gente. É uma tragédia. Semana passada morreu, foi o mês passado, um empresário junto com a esposa dele numa situação dessa. Só que foi dentro de casa. O vazamento de um gás que é inodoro, ninguém vê, você não sente cheiro. Só uma coisa estranha e ele morreu. O empresário, podre de rico, foi no Ceará, dentro do quarto com a esposa dele. Eita, Senhor Jesus. Agora é o seguinte, minha gente, a gente tem que